Desenvolvimento da subjetividade na habilidade oral em língua inglesa por meio da ferramenta digital Flipgrid em estudantes de nível intermediário. Temos percebido que a habilidade oral nas aulas de língua inglesa tem sido restrita a diálogos rígidos e artificiais, sem possibilidade do aluno expressar sua criticidade. Infelizmente, em total discordância com a proposta pedagógica vigotskiana, a qual propicia a criticidade e a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem. Portanto, nosso objetivo neste trabalho é fomentar, investigar e analisar a expressão crítica e subjetiva na habilidade oral na língua inglesa dos alunos de 2 turmas de nível intermediário, exteriorizada por meio da ferramenta digital Flipgrid. O que é necessário fazer? Fomentar a habilidade oral para além dos diálogos do dia a dia e contemplar a oralidade na subjetividade dos assuntos. Para isso, é proposta a utilização da ferramenta Flipgrid. Nosso aporte teórico é Pensamento e Linguagem, de Vygotsky. Ele diz que, para que haja uma comunicação real, é necessária a existência de significado em ambos. Este processo ocorre pela generalização de conceitos e signos. Sobre subjetividade, ele fala que a subjetividade dos seres humanos se constitui no e pelo meio social no qual estão inseridos. O processo de subjetividade acontece pela negociação de signos e instrumentos mediadores. Instrumentos mediadores: o conto The Old Man at the Bridge, de Ernest Hemingway, e a ferramenta digital Flipgrid. Abordagem: pesquisa qualitativa de abordagem hermenêutica aplicada remotamente em uma academia de língua inglesa na cidade de Londrina. A abordagem hermenêutica nos auxiliou tanto nos instruindo a fazer uma transcrição linguística completa do discurso dos alunos, como também a perceber o que se configuraria como nossos dados. Procedimentos metodológicos. Primeira turma, 6 pessoas do gênero masculino e 11 do gênero feminino, todos acima da maioridade. Segunda turma, 7 do gênero masculino e 8 pessoas do gênero feminino, todos adolescentes entre a faixa etária de 15 a 18 anos. Então, assistir uma aula típica da turma, detectar o nível de desenvolvimento real e potencial e executar uma aula planejada que foque na zona de desenvolvimento proximal. Nós avaliamos os resultados por 2 perspectivas. A primeira foi em relação ao significado das palavras proferidas pelos alunos, pois sabemos que o signo é constituído pelo significante e o significado, e que o significado revela, deixa explícito a subjetividade do aluno. Por exemplo, aluno 1, turma 1, ele diz assim: I think the short story is cool. Podemos perceber que o aluno, então, escolhe o verbo think, que significa pensar, achar, para expressar o que ele acha sobre o conto. O aluno 2 da turma 1, ele diz I felt sorry for the old man. He liked where he lived. Ele utiliza o verbo felt, que significa sentiu, para dizer o que ele sentiu pelo personagem principal. Já o último exemplo, o aluno 8 da turma 2, ele diz I believe it's complicated living in a war. Ele utiliza o verbo believe, que significa acreditar, para dizer o que ele acredita sobre o enredo do conto que acabara de ler. Podemos perceber, então, que os alunos utilizaram verbos que expressam reflexões sobre o conto, porque de fato refletiram sobre o conto. Ainda fazendo parte da primeira perspectiva da análise, nós analisamos adjetivos escolhidos pelos alunos para expressar sentimentos sobre o conto e o personagem principal. Por exemplo, nós temos o aluno 4 da turma 1, ele diz I think it's a very sad story. Ele utiliza o adjetivo sad para dizer que tipo de história que é. Ele expressa, né, o que ele pensa sobre a história. Já o aluno 1 da turma 17, ele diz I think he was happy but got miserable. Ele utiliza, então, escolhe o adjetivo miserable para expressar o que ele pensa sobre o personagem.
Já o último exemplo, a gente tem I think it's an unhappy story, I didn't like it, I feel sorry. Ele, então, qualifica a história como unhappy, triste, assim como o aluno 17 também, infeliz. A segunda perspectiva da análise dos dados foi a transposição. Por que transposição? Porque percebemos que os alunos tiveram a capacidade de transpor a realidade do conto para a realidade deles. Isso só foi possível porque o conto funcionou como um instrumento mediador, construindo uma ponte entre a realidade do conto e a realidade dos alunos e o contexto que eles estão inseridos. Acreditamos também que isso só foi possível porque a literatura promove este processo. Aluno 9, por exemplo, da turma 1, diz: I think we won't live a war, but my family came from the northeast of Brazil. Ele então identifica que alguns membros da família passaram pelo mesmo que o personagem principal do conto passa. No caso, a personagem principal teve que abandonar tudo devido à guerra. E uma parte da família teve que abandonar tudo, não pela guerra, mas pela seca e pela falta de oportunidade da região. Outro exemplo é o aluno 11 da turma 1, que identifica a realidade das pessoas na Síria que vivem em um ambiente de constante guerra. Ele consegue fazer uma transposição da realidade do conto para a realidade que ele assiste e vê nos noticiários. Então ele diz: I don't think so, I hope not, but in Syria it's been 10 years that they are in a war. Já o último exemplo, o aluno 12 da turma 2, por exemplo, ele diz: There is no war here. We don't have to leave our house and family. But I remember about people from Brumadinho. I saw on TV. They had to go away. They lost family and animals. It's very sad too. Ele então lembra que em seu próprio país, as pessoas de Brumadinho também passaram pelo mesmo que o personagem principal. Ele então reconhece que a realidade que tomara conhecimento pela mídia é a mesma que o enredo do conto, ou seja, também perderam família, animais, além de se deslocarem para outro lugar. Essas transposições permitem que os alunos tenham uma maior percepção da própria realidade e da realidade ao seu redor, o que contribui para que tornem conscientes e mais capacitados para a vida. Então, concluímos que alcançamos nosso objetivo de fomentar a expressão da subjetividade dos alunos na habilidade oral da língua inglesa, pois ao internalizarem o enredo do conto, tornaram-se mais críticos sobre a realidade em que estão inseridos e puderam expor suas subjetividades. Pela experiência que tivemos, podemos afirmar que a ferramenta Flipgrid, quando bem empregada, é um facilitador no ensino-aprendizagem de língua estrangeira, pois é uma ferramenta tecnológica que proporciona de forma autônoma a comunicabilidade em um contexto social. Agradecemos pela oportunidade.